Hoje nós vamos falar com um especialista em Senior Living, um tema mais do que necessário para os dias de hoje. Olá, meu nome é Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast, e a nossa conversa hoje foge um pouco dos temas, dos assuntos do dia a dia imobiliário e vai abordar um assunto que para mim é uma grande novidade. E só de entender um pouco a nossa pré-conversa aqui, eu tenho certeza que é um conhecimento que vai fazer muito sentido para o seu dia a dia, para os seus negócios e principalmente para a visão de mercado nesse momento contemporâneo, onde a sociedade muda e a terceira idade, a longevidade passa a ser uma realidade cada vez mais presente nos hábitos, nos costumes e nas demandas do nosso dia a dia. É com muita satisfação que eu recebo aqui Norton Mello. Tudo bom, Norton? Obrigado, é um privilégio para mim estar aqui conversando com você e com toda a sua audiência. Espero que a gente desenvolva aí novos horizontes para esse mercado imobiliário e da construção civil como um todo. Bacana. E assim, eu perguntei, né, Norton, qual é a história do Norton. Eu vou apresentá-lo lendo, porque realmente é um currículo fantástico nessa área de bioengenharia. Então, o Norton é engenheiro civil, ele é mestre em engenharia biomédica, ele é PhD em Healthcare Management, ele é CEO da Bioengenharia Projetos, Bioeng Projetos, professor Master em Healthcare Management da faculdade FCU, né, de Orlando, na Flórida, USA, autor de diversos livros sobre projetos de organizações de saúde e tem um acervo de mais de 1.500.000 metros quadrados em projetos de saúde e bem-estar. O nosso programa teria que durar 8 horas, mas como ele só tem 40 minutos, nós vamos tentar extrair o melhor de você. Norton, engenharia é uma coisa conhecida para todo mundo, mas a bioengenharia não é. Conta um pouco, né? Com a tua chegada nesse lugar, como é que você se viu bioengenheiro? Ok, veja, a bioengenharia é um ramo, né, de atividade das engenharias que lida especificamente sobre todas as intervenções da engenharia na área de saúde. Então, desde fabricação de um aparelho de pressão a uma ressonância magnética, a construção de um hospital, de uma clínica, enfim, telemedicina, telesaúde, próteses, cadeiras de roda, tudo que envolve engenharia aplicada à área de saúde é a bioengenharia, né? É mais comum ouvir dizer bioengenharia porque é um termo mais próximo do leigo. O termo correto é engenharia biomédica, que se divide em outros 5 grandes ramos, né? Uhum. Então tem subdivisões aí nessa situação. A bioengenharia em si, ela é a simulação de fenômenos biológicos através da matemática, enfim. É como se, por exemplo, eu desenvolvesse um aplicativo que medisse a glicose, ou que ele consegue predizer a glicose, o metabolismo da glicose no sangue, por exemplo. Certo. Então isso é bioengenharia, aplicação pura. Aí nós temos a engenharia clínica, que trabalha com a manutenção de equipamentos médicos, por exemplo, né? Requisitos de compra de equipamentos, né? E a gestão da manutenção desses equipamentos. Nós temos a engenharia médica, que daí é a engenharia que fabrica efetivamente esses equipamentos, né? A ressonância, etc. Nós temos a engenharia de reabilitação, que é focada só na questão de órteses, próteses, esses instrumentos de locomoção propriamente dito. E nós temos a engenharia hospitalar, né? Que aí é uma engenharia que foca na manutenção dos prédios, né? Das edificações hospitalares ou de clínicas, né? Inclusive a parte de projetos arquitetônicos, que é a área de atuação da Bioeng, da minha empresa. Então foi fundada há 30 anos. E nós só fazemos projetos arquitetônicos na área de saúde. De saúde. Isso. E você sentiu que essa escolha foi uma vocação ou a percepção de uma demanda ou as duas coisas?
Adriano, eu estou apostando nisso até hoje. Há 30 anos eu estou apostando, tô apostando nisso. Mas veja, são poucos os escritórios no Brasil que só fazem essa área de saúde. Normalmente o que você tem são escritórios de arquitetura que trabalham com residências, com shopping, com supermercado, edifícios comerciais, edifícios corporativos, residenciais, e também se pintar, né, algo nessa área, ele vai lá e acolhe e acaba fazendo. Não é o ideal porque não são escritórios efetivamente especializados na área de saúde, né? Então, claro que a medicina tem uma coisa muito legal porque eles conseguiram segmentar de tal forma que a sociedade não se vê. Por exemplo, se você está com um problema de um tumor no cérebro, você não vai consultar um ginecologista. Sim, né? Cada um tem a sua especificidade, né? Muito particular. Né? Então você vai consultar um neurologista, né? Agora, ou um oncologista. Na engenharia, na arquitetura, não. Nós saímos da faculdade e nos dão um diploma de que você pode fazer da casinha do cachorro até o hospital, o aeroporto, né? E infelizmente tem gente que acredita que pode mesmo. E acho que assim, depois que o resultado está ali, né, que o edifício é entregue, é um caminho sem volta. Acho que é ficar remendando erros que poderiam ter sido evitados. Que foi o começo da BioEngine. O começo da BioEngine, assim, 99% das coisas até o 10º ano de fundação da BioEngine foi consertar situações ocasionadas pela falta de conhecimento dos colegas. Quais são os erros críticos, né? Que eventualmente alguns... São tantos, porque se imagina que um hospital ele é um ecossistema muito complexo de vários outros sistemas que já exigem uma certa complexidade. O hospital é um restaurante, é um laboratório, é uma farmácia, é um hotel, é um hotel, é um laboratório, é um laboratório, é uma lavanderia, gente nascendo e morrendo. Então você tem problemas de contaminação, de infecção, né? Então é um sistema, eu diria para você que dentro da engenharia existem 3 obras que são extremamente complexas, que são a hidrelétrica, aeroportos e hospitais. Eu diria para você assim que hospitais, como há uma necessidade e há muito mais quantidade de edificações de saúde que os demais itens que eu relacionei, acaba sendo uma das obras mais difíceis, né, um dos projetos mais difíceis de se conduzir em função dessas especificidades e dessas complexidades, né? E aí, Norton, assim, né, entre a concepção, né, vamos dizer, dentro do linguajar, né, do diálogo imobiliário, entre achar um terreno e entregar essa obra pronta, né, quanto tempo leva? E uma outra pergunta, é diferente achar um terreno para um hospital do que achar um terreno para um edifício corporativo, por exemplo? Não. Veja, você perguntou quanto tempo leva. Depende do profissional que estiver te assessorando. Tá? No nosso caso, como nós só fazemos isso, por exemplo, na pandemia, nós entregamos de quando nós fomos contratados, né, até nós entregarmos o anteprojeto pronto, foram 14 dias. Nossa, é muito rápido, não é tão nós somos rápido. Nós somos muito rápidos. Nós BioEngine. Nós BioEngine, nós especialistas na área de saúde, sim, somos muito rápidos. Isso porque esse projeto estava há 4 meses com outro colega e não se desenvolvia, por exemplo. Que não era especializado na área. Não era especializado na área, entendeu? Então, depende. Ele pode ser um projeto muito rápido e muito assertivo, como ele pode demorar anos e não ser aprovado pela vigilância sanitária, por exemplo. Né? Então, é preciso ter essa sensibilidade de entender a especificidade, né, de contratar o especialista. Aí você me pergunta sobre o terreno, se é difícil, existe uma diferença, né? Basicamente, a diferença é com relação ao potencial construtivo. Mas vamos lá, o pessoal que está nos assistindo hoje, ele é do mercado imobiliário. Sim. Certo? Não se constroem hospitais a toda hora, mas se constroem muitas clínicas. Né? Verdade. A todo momento se constrói ou se faz retrofit de edificações existentes para abrigar
algumas clínicas, né? Então, aí que está a necessidade de ter um profissional especializado do lado. Né? Por exemplo, Medical Center, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, nos últimos 5, 6 anos... Muitos surgiram, né? 7, na verdade. E eu sei com precisão esses 7 porque eu fiz parte da equipe de projetos dos 7. Mesmo? Então por isso que eu estou falando para você. Você fala com conhecimento de causa. Um modelo é venda dos consultórios ou dos espaços, né? O outro modelo é locação, o outro é para alto padrão, o outro é para recém-formado, o outro é para o sujeito já no meio da carreira. Então cada um tem sua necessidade, a sua apresentação para o mercado e etc. Mas o que é importante que seja dito é muito mais relacionado, a escolha do terreno muito mais relacionada a um bom programa de necessidades, né? Quer dizer, o que você quer ser enquanto medical center, o que você quer ser enquanto clínica, né? O quanto de área você precisa efetivamente, porque médico ele vai te falar assim, eu preciso de 2 consultórios, uma sala administrativa e tal, mas ele não se atenta às outras áreas, né, que nós chamamos de unidades de apoio obrigatórias, para fazer parte desse conjunto de elementos que vai dar vida e vai dar aprovação dessa clínica, vai dar licença sanitária para essa clínica funcionar. Por exemplo, depósito de material de limpeza, materiais descartáveis, sala de expurgo, lixo. Não gosto de dizer lixo hospitalar, a gente fala resíduos de saúde, por exemplo. Tá? Então, esse conjunto de elementos é que faz com que o médico ache que precisa de, sei lá, 100 metros quadrados, quando na verdade ele precisa de 180 metros quadrados. Entendi, para essas áreas complementares que às vezes ele não enxerga, ou o engenheiro de um projeto convencional não enxerga a necessidade. Exatamente. E aí ele já aluga, né? O corretor de imóveis se antecipa e faz esse link, ele aluga ou ele compra, o pior ainda, né? Ele compra o imóvel sem saber que lá na frente vai encontrar essas dificuldades, ou ele não vai poder exercer plenamente a sua atividade, ou essa atividade não é permitida pela prefeitura de acordo com o zoneamento da cidade, né? Com as leis de uso do solo. Então existe uma série de fatores aí que implicam no sucesso de uma venda imobiliária, por exemplo, ou de um empreendimento vocacionado para a área de saúde. Olha só, nossa, tudo isso é tão novo e tão necessário, né? A gente mesmo lá na agência se envolve às vezes com lançamentos de empreendimentos comerciais e que também tem essa vocação e geralmente num lugar bem híbrido, né? Arquitetos, publicitários, advogados, médicos e essa fala, né? Essa divulgação é para todo esse universo no mesmo edifício. E, eventualmente, você pode encontrar uma limitação lá na frente, né? Para esse tipo de profissional. Sob esse ponto de vista, vejam, às vezes surgem essas dúvidas, né? Mas é melhor eu alugar uma casa na rua? É melhor eu alugar num prédio comercial? Ou é melhor eu ir para um medical center? Né? Então, depende muito de cada objetivo, né? Você fica mais exposto, né, ao público se você tiver um imóvel na rua, né? Porque passam carros e você está lá com a tua placa e, enfim, vai aparecer, vai né? aparecer pro mais. Mercado. No entanto, você tem que prover de estacionamento, você vai ter que prover de segurança, você tem outros... toda uma estrutura que tem que ser montada, né, em volta disso. Você tem o bônus e tem o ônus também. Num prédio corporativo normal, né, você não vai ter algumas estruturas que possam ser imprescindíveis, né? na tua atividade. Por exemplo, elevador de maca, né? É uma coisa que é imprescindível. Né? Norton, mas sei lá, é um médico cardiologista que tem um teste ergométrico, aquele teste de esforço de esteira. Né? Então, Adriana, a cada 10 mil horas existe uma casuística que tem um infarte. Ou tem uma situação como essa. Então eu preciso... Como é que você vai deslocar esse paciente? Isso, exatamente. Então,
Nesse aspecto, o Medical Center parece ser uma excelente opção. Por quê? Porque ele te dá segurança, ele te dá estacionamento, ele já foi pensado e preparado para ter essas áreas de apoio elementares, né, e imprescindíveis. Inegociáveis, né? Elas têm que existir. E tem que existir, senão você não vai ter a tua licença sanitária. Olha só, e aí eu vou entrar já no assunto do Senior Living, porque é uma demanda absurda e não é uma tendência, né? Com a longevidade da sociedade, né? Com os recursos da medicina nos colocando cada vez mais próximos dos 100 anos, e isso já é uma realidade. Todos nós temos parentes, tios, pais, mães, sogros, enfim, já numa situação de avanço de idade, e o mercado imobiliário tendo que se acomodar rapidamente sem saber muito como fazer isso, concebendo essas casas, né? Ou casas particulares onde as pessoas vão comprar e vender, ou até, casas de repouso, o nome asilo que está em desuso. Mas eu acho que o mercado está muito embrionário, é como se a gente tivesse sido impactado por essa velhice real e crescente, e num crescimento muito galopante, e não estivesse preparado para receber essas pessoas, cada um com a sua necessidade particular, em espaços adequados. E eu vi que você escreveu um livro, né? Senior Living, Conceito, Mercado Global e Empreendimentos de Sucesso. Eu vou querer esse livro de presente, hein? Okay. Não? Não, ok. Ai, que bom, tá vendo? Sem problema. Fala um pouco disso, porque aqui tem, né? Tem uma história aqui. É uma obra bastante robusta, né? A primeira obra e única até o momento em língua portuguesa a falar sobre moradias para pessoas idosas, né? Que é o termo global que a gente usa. Senior Living é um termo guarda-chuva, um termo global de várias caracterizações de graus de envelhecimento, vamos dizer assim. Tá? Então a gente vai desde o idoso independente, né? O Independent Living, né? Até o idoso com alguma demência, até o Memory Care, que a gente chama, como Alzheimer. Memory Care, esse é o nome. No Brasil, a gente chama tudo isso de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Então, aquilo que você falou de asilo é a ILPI. Ou são os únicos dois modelos de negócio que nós temos no Brasil, né? Ou é uma ILPI ou é uma casa geriátrica, que seria a casa de repouso, lar de idosos, etc. Sim. Tá? Muito bem. Para cada persona, nós temos uma caracterização de ponto de equilíbrio de número de unidades e tamanho da área privativa para cada uma delas, ideal para cada modelo de negócio. E quando eu falo cada modelo de negócio, daí eu estou falando de Independent Living, Assisted Living Facility, Skilled Nursing Facility, que tem componentes de enfermagem, até o Memory Care. Existem outras subcategorias no meio dessas que eu citei aqui, mas essas são as principais. Tá? Muito bem. O que ocorre? Ocorre que a América Latina, muito impulsionada pelo Brasil, é a maior velocidade de crescimento no menor tempo. É mesmo? Menor tempo e espaço, tanto de gente nessa categoria que necessita de um ambiente adequado. De 2020 a 2030, quer dizer, essa década que nós estamos vivendo, que é a década do envelhecimento, segundo a ONU, nós temos aí um crescimento na Europa, que já é um continente envelhecido, crescimento de 26% da população idosa. Tá? Ao ano? Nessa década. Ao longo dessa década, 10 anos. Na América Latina, que é o maior crescimento global, é 71%. Nossa, é mesmo? Então, o que nós tínhamos de idosos em 2020, nós vamos ter 71% a mais em 2030. Tá? É muita coisa. Duplicando até 2050 aqui no Brasil. Então, veja, nós temos uma pressão demográfica altíssima. Né? E nós estamos vivendo mais não só claro, por conta dos avanços na área médica, né, da medicina, mas também não podemos desprezar que nós estamos vivendo mais porque nós temos mais acesso à educação do que antigamente, mais saneamento básico,
né? Melhores hábitos alimentares. Não, mas se comia muito melhor antigamente. Não. A gente estava falando disso aqui hoje, não né? é exatamente assim. A gordura, né? Toda essa culinária muito rudimentar, né? Que nem sempre trazia benefícios para a saúde, né? Nem sempre, né? Claro, não, mas quem toma refrigerante e come hambúrguer todo dia... Vai morrer cedo. É evidente que algum malefício vai ter. Mas, assim, nós temos acesso à prática, por exemplo, de exercícios, né, mais regulares. Não, mas tem o sedentário. Não, ok, tem o sedentário, mas quem leva esse estilo de vida mais a sério tende a chegar cada vez mais próximo, né? E bem. Né? Não adianta eu só viver mais, né? Se eu tiver mais 20 anos de vida que a média, como que eu vou viver esses 20 anos? Numa cadeira de rodas, numa cama, ou eu vou viver ativamente, de uma forma independente, né? Com autonomia. Com autonomia. Então, é preciso a gente entender um pouco isso. Certo. Quando a BioEng projeta, né? Quando nós projetamos, né, esses ambientes, a gente já projeta para que ele possa fazer a compensação de algumas eventuais perdas que possam surgir decorrentes do envelhecimento. Quais são essas perdas? Bom, vou te dar... Majoritariamente, assim. Eu vou te dar alguns exemplos, porque elas podem ocorrer, como podem não ocorrer. Claro, né? É uma possibilidade. Mas vamos lá. A gente sabe que o uso de videogames aumenta o hipocampo cerebral. Tá? O hipocampo é uma estrutura no cérebro, porque, deixa eu dar um passo atrás. Quando a gente envelhece, o cérebro da gente diminui de volume. Uma das causas associadas um dos efeitos associados a essa causa de diminuição do volume cerebral é o surgimento das demências, por exemplo, Alzheimer. Tá? Certo. Bom, se o uso de videogame aumenta o hipocampo cerebral, né, então já existem trabalhos científicos que relacionam a proteção ao desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo, com a prática diária do videogame. É mesmo? Então, veja como muda a forma da gente projetar. Sim. E aí, veja bem, não é mais arquitetura, não é mais engenharia, mas é uma interseção multidisciplinar de vários conhecimentos. Né? Então, é arquitetura, é engenharia, é tecnologia, é comportamento, é medicina, é comportamento, entendeu? Então, um projeto de um senior living, ele leva em conta muitos outros fatores. E eu vou citando outros exemplos para que fique bem claro. Esse tema é de um interesse, Norton, que você não tem noção. Faço ideia. E quem está nos ouvindo, é importante porque eu imagino que você tenha muita gente atuante no mercado imobiliário, né? E na parte da construção civil, incorporadores, etc. Sim, e que sempre trazem esse tema à tona, mas de uma forma muito superficial. Então vamos aprofundar um pouquinho mais. Não vai ser um curso rápido de 40 minutos sobre senior living, mas vamos lá. É importante dizer que, como eu falei, existem vários níveis de dependência e existe também o independente. Esse nível independente, em qualquer um desses níveis, é importante dizer que um senior living não é um hospital, não é uma clínica. Ele é moradia. Sim, existe uma grande diferença. Então, quem está nos ouvindo agora, perceba que é uma situação imobiliária. É real estate, não é saúde. Sim. Norton, mas você vai dar remédio? Não, eu vou fazer um monitoramento se aquela pessoa está tomando adequadamente os remédios. Eu vou fazer um monitoramento se aquela pessoa está se alimentando de acordo com as suas dependências, suas debilidades, né? Mas eu não estou fazendo tratamento dessas pessoas. É diferente. Tratamento você faz em clínica e hospital. Então, um senior living é sobretudo moradia. E um independent living, que a gente chama, ou aging in place, que é você envelhecer na sua própria casa. Aging in place. Não exige sequer o elemento regulatório da vigilância sanitária. Então, é um produto de real estate mesmo. E é um produto de real estate que aumenta de 20% a 40%, essa é a nossa casuística, de 20% a 40% o valor do metro quadrado.
O que eu estou querendo te dizer? Eu faço um prédio residencial. Certo. Tá? Normal, comum, habitual. E faço um prédio residencial vocacionado para 60 mais, para o público 60 mais. Essa é a conta, 60 mais. 50 escolhe... mais, 55 mais, 60 mais. Mas basicamente como no Brasil a gente adota que idoso é 60 mais, vamos adotar 60 mais. Esse lugar. Tá? Muito bem. Esse prédio que eu fiz com um projeto arquitetônico bem pensado, bem desenvolvido, né, que agregue valor para esse grupo de pessoas, eles pagam de 20% a 40% a mais um metro quadrado do que um produto prédio normal. Ele que você diz, o comprador. O comprador. Tá? Ele percebe o valor. Ele percebe o valor, que só faz sentido para aquelas condições. Certo. Entendeu? Então, e que mais que você pode dizer? Muito bem. Imagine que eu posso, através da iluminação de cores e, enfim, outros elementos, fazer com que o ciclo circadiano daquela pessoa se ajuste melhor. O ciclo? O ciclo do sono. Do estado de sono. Vigília e do sono. Bom, o que acontece? Muitas pessoas idosas têm dificuldade de dormir, têm insônia, né, e tudo mais. Então, por que o meu projeto arquitetônico ele já não prevê essa dificuldade e eu já faço uma compensação desses elementos de iluminação, etc., para que induza esse sono de uma forma mais fácil? Olha só. Entendeu? Que parece o caminho mais óbvio, mas não é, né? Não é adotado com essa obviedade, né? Não é tão óbvio pelos nossos colegas de arquitetura e engenharia. Olha só. Até porque as universidades, as faculdades de arquitetura e engenharia não têm uma disciplina sequer no curso de graduação, regular de graduação, que trabalhe aspectos de saúde, como, por exemplo, projetos de clínicas, projetos de hospitais, projetos de residenciais sênior. Isso não tem. Uma ou outra pessoa acaba desenvolvendo no trabalho de conclusão de curso. Sim, um TCC sobre isso. Sobre isso, mas assim, algo muito, muito incipiente, né? Que não tem essa... Nós não temos essa formação técnica no Brasil, tanto é que eu fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos, porque aqui nós não tínhamos... E lá você tem esse conteúdo? Lá é um oásis. 1000 anos-luz na frente. Eu te diria que 50, 60 anos na frente do Brasil, com toda a segurança. Mas aí, eu te interrompi, desculpa. Tem essa questão luminotécnica? Mas assim, você falou de autonomia, né? Por exemplo, sabe aquele vaso sanitário japonês? Que lava, seca, perfuma. Sim, né? sai pronto. Sai pronto. A coisa... Isso. A faxineira acabou de passar. Então, o que acontece? Parece uma brincadeira, né? Mas só quem já teve que fazer a higiene íntima do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra, sabe o quanto é constrangedor fazer isso. Sim, verdade. Para os dois, né? Para os dois. Para quem recebe o cuidado e para quem cuida. E para quem cuida. Aquele vaso, com um simples apertar de botão, dá mais autonomia e independência para aquela pessoa. Claro. Por exemplo. E dignidade, né? Sobretudo, isso que eu ia falar. Sobretudo, você tirou a palavra da minha boca. Sobretudo, dignidade. Então, só que se eu na fase de projeto, se eu não prevejo uma tomada do lado do vaso sanitário que ninguém coloca... Você não vai conseguir colocar esse vaso sanitário ali. Você vai ter que quebrar todo o azulejo, passar uma tubulação para colocar uma tomada ali. Então, quando eu falo de inteligência de projeto arquitetônico, eu estou falando desses elementos, né? Então, não basta simplesmente você ter uma super ideia. Agora eu vou fazer, está na moda, eu vou fazer prédio para velhinho. Não. Isso, é um pouco esse lugar folclórico, né? Falta o olhar científico, o olhar acadêmico, né? Teórico, técnico. As duas coisas. Sim. Né? Graças a Deus, né, que eu tive essa oportunidade de agregar não só a parte acadêmico-científica, né, como a parte profissional, prática. Claro. Né? Nós efetivamente fazemos isso. Só a BioEng no Brasil está desenvolvendo hoje mais de 1.200 apartamentos
voltados ao público sênior, nas mais diversas categorias, desde o Independent Living, o Assisted Living, etc. São 700 apartamentos que nós desenvolvemos nos Estados Unidos e mais 250 casas e apartamentos na República Dominicana. Então nós estamos presentes no Brasil, no Caribe e nos Estados Unidos. Então hoje, poucas empresas no mundo têm esse tipo de know-how que nós temos, com esses diversos públicos, né? E com essa quantidade de apartamentos e com essa vivência que nós temos hoje. E se você tivesse que traçar um gráfico de crescimento da tua atuação nos últimos 10 anos, isso teve uma diferença expressiva, ou ele caminhou de forma constante, ou em algum momento esse gráfico ele trouxe uma mudança repentina de comportamento? A pandemia. Pandemia foi um divisor de águas. Foi. Porque a pandemia nos trouxe algumas visões, né, e algumas percepções que nós não tínhamos antes, né, de segurança de saúde, por exemplo. Hoje você não vai tolerar ir num consultório médico, ficar numa recepção que não tenha ventilação natural. Com certeza. Né? Você vai ficar num lugar enclausurado com outras pessoas doentes, isso não passa, mas isso é intolerável hoje. Sim. Antes da pandemia você tolerava, né? Por exemplo. Então, eu acho que a gente teve sim um crescimento bastante grande com esse advento realmente da pandemia. E a fragilidade das pessoas idosas também. A nossa memória afetiva, ela é muito ruim com relação aos antigos asilos, né? Existe um estigma, né? É um lugar escuro, solitário, aspecto de abandono, maus tratos quando sai na mídia. Sempre nesse lugar, né? Então, é muito mais uma entidade prisional. Sim, de contenção, né? Do que de vida, de vivência. Do que de potencialização da longevidade. Concordo completamente. Não. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos com que esses projetos arquitetônicos potencializem a longevidade daquela pessoa pelo maior tempo possível. E com qualidade, né? Com qualidade para sua autonomia e para sua independência. Entendeu? Então, quantos nessa idade não gostariam de aprender um novo instrumento musical, uma nova língua estrangeira, ter um outro propósito? Né? Sim. Então, por que a gente não pode oferecer esses elementos para que o ambiente físico, esses projetos, possam propiciar essas situações? Contemplar as atividades dos profissionais. Né, e se fazer essas funções, né? E eu te digo com toda segurança, hoje é muito mais caro você manter uma pessoa idosa dentro da sua própria casa, com certeza, do que num ambiente projetado adequadamente, né, para esses elementos. Então, eu tive uma experiência num senior living nos Estados Unidos que foi fantástico. Conta pra gente. Uma senhora que já faleceu, a Nona Irene. Né? Nona Irene. Era uma italiana que morava num senior living nos Estados Unidos, e eu perguntei para ela: Nona Irene, por que a senhora veio aqui morar aqui? Daí ela olhou para mim e falou: meu filho, porque aqui eu sou livre. Eu falei, ela não falou qualquer outra coisa. Ela falou, porque aqui eu sou livre. Como assim? Não, eu morava com a minha filha. Mas daí a minha filha falava: mamãe não faça isso, mamãe não faça aquilo, mamãe deixa que eu faço, mamãe deixa que eu vou. Infantiliza o idoso, né? Completamente. Eu não fazia nada, eu me sentia uma inútil. Então aquilo para mim era uma prisão. Mas a senhora morou também com o seu filho, né? A senhora não se dava bem com a sua nora? Não, a minha nora gosta muito de mim, é um amor, eu gosto dela também. Mas aí eu tinha que obedecer o ritmo da casa deles. O meu filho saía de casa às 7 da manhã e voltava às 7 da noite. E eu ficava aqui com a geladeira abastecida, com televisão, com todos os canais, estava tudo ótimo. Só que eu ficava sozinho o dia inteiro. Sem poder socializar, sem poder viver outras experiências. E quando ele chegava, eu queria saber como é que era o dia dele, ele já estava cansado para me contar. E ele não queria ouvir as minhas histórias ou as tragédias que a gente vê todo dia na televisão. Ele ia dormir às 10 horas da noite e eu gosto de um leitinho quentinho à meia-noite, antes de eu dormir. Eu durmo mais tarde. Aqui, meu filho, né? Eu não ia fazer minha nora levantar para fazer o leitinho quentinho à meia-noite. Por favor. Aqui, meu filho, eu pergunto para a moça, eu peço para a moça me trazer a 1, 2 da manhã, ela me traz e ainda conversa comigo. Com certeza. Ou seja, a gente tem uma cultura latina,
né? E mesmo a Europa Latina tem essa mesma cultura de que que boa filha é a Adriana. Isso, que os pais estão ali. Que trouxe a sogra para morar com ela, etc. É que sem te interromper, mas te interrompendo, a gente tem casos na família e a gente está atento também, né? Entram esses valores cristãos, né? Vamos dizer, vamos misturar um pouco os conhecimentos aí nessas interseções da culpa, né? Desse amor incondicional, desses dogmas que nem sempre correspondem à verdade, porque a idealização desse lugar é real, mas a prática é totalmente diferente. Amar um pai, uma mãe, uma tia, um tio, não significa você ter que se submeter e submeter o outro a essa rotina, essa combinação que não dá certo. Ou, né, o elemento culpa às vezes faz com que você não olhe para as alternativas que são muito saudáveis para todo mundo e mantém aquele idoso aprisionado, e a família se aprisiona também nessa rotina, né? E aí, Adriana, você deixa de ser filha, você deixa de ser filho para ser cuidadora. E essa mistura, tá? Ela é muito nociva na relação pai e filho, extremamente nociva na relação marido e mulher, né? E interfere em tudo, em toda a dinâmica familiar, né? Totalmente. Então, definitivamente não é a melhor solução. Só que o que ocorre no Brasil? Nós não temos produtos imobiliários e nem modelos de negócio que fujam da casa de repouso e fujam das ILPIs. Entendeu? Então, ainda são a maioria, Norton. Ainda são a maioria. E aí eu tenho que concordar, porque a gente não sabe o que se passa atrás dos muros. Eles são entidades que não são fechadas. Então, qual que é a minha provocação? Né? E a provocação para a tua audiência. Quem nos ouve aqui. A minha provocação é: pera lá, envelhecer pode ser divertido, pode ser alegrador e deve. Eu tenho que viver esses anos a mais que eu tenho com que eles sejam vibrantes, que eles tenham um propósito, né? que façam sentido. Experiências ainda, né? Experiências, né? Exatamente. Porque a gente vai estar lá, se a pessoa se aposenta aos 70 anos e vai viver até os 100, 110... Exatamente. A gente tem mais 30, 40 anos pela frente. Que não é pouca coisa, ainda mais entendendo que o corpo vai ficar mais vulnerável. Exatamente. Né? Não é ter 30 anos dos 10 aos 40, é ter 30 anos dos 70 aos 100. Exatamente isso. Que é totalmente diferente, né? Então, aí vem essa provocação. Por que as incorporadoras, por que as construtoras, por que o mercado imobiliário como um todo não começa a enxergar que nós temos um público que não vai ser simplesmente uma modinha, uma onda, como o mercado imobiliário está acostumado agora, é apartamento compacto. Isso, corre todo mundo vai para o apartamento compacto. É casa alto com padrão. piscina. Vai. Não, o senior living não é uma onda que vai vir e vai parar. Por quê? Porque eu tenho uma pressão demográfica cada vez maior. É estatística, né? É o gráfico que está aí, né? Então mostrando. Nós temos aí, veja, 71% de crescimento. Eu não sei qual negócio tem uma demanda nessa proporção nos próximos anos, né? De clientes, de consumidores, né? E nós não temos produtos imobiliários para dar conta, para dar vazão a essa demanda. Mas é preciso entender uma outra questão, né? Que é bem importante, que apenas de 1 a 4% das pessoas idosas de uma região é que tem condição financeira e psicológica para migrar para uma moradia como essa. Eu ia te fazer essa pergunta, porque ainda é muito inacessível, né? Então, para quem vem de uma classe mais desprivilegiada, vai ter que contar realmente com as entidades congregacionais, com as políticas públicas para poder dar vazão a essa demanda. Sim. No entanto, veja bem, mesmo que eu tenha dinheiro, eu posso optar por não querer ir. Sim. Adriana, eu achei nota 10 esse teu senior living, mas eu não quero ir. Eu não vou sair da minha casa. Porque está ligado à sensação de abandono, de rejeição, exatamente, de que minha família não me quer, né? Então, não vou. Tá? Então, esse número é bem importante, porque, vamos lá, Curitiba, hoje, nós temos algo em torno de 380, 400 mil pessoas idosas. 60 mais. 60 mais, tá? Desse público, então se eu estou falando aqui de 1 a 4%, a gente está falando que algo em torno de 16 mil pessoas potenciais têm dinheiro e têm na cabeça essa vontade
Pode até ser que não expresse essa vontade, mas se surgir um produto imobiliário com essas características, ela rapidamente aceita. Ela rapidamente aceita, né? E migra, porque é uma residência mais segura, né? Onde ela vai ter as suas habilidades potencializadas. Então, ela consegue, a socialização, né? Então ela consegue enxergar valor nesse produto, por isso que ela paga de 20% a 40% a mais. Tá? No entanto, de cada 100 pessoas que você conversar, né, 96 a 99 vão falar que não quero ir. Entendeu? Vão verbalizar mas que não sentem outra coisa sobre isso, né? Possivelmente. Então, e essa estatística ela é global. Olha aí. O americano não quer sair de casa, o australiano, o europeu não quer sair de casa. Ninguém quer sair de casa. Tá? Então, o que eu estou te falando é assim, é um mercado reduzido? É um mercado de 1% a 4%, tá? Da população idosa em geral. No entanto, em Curitiba representa 16 mil pessoas, e em São Paulo representa 280 mil pessoas. Com certeza. Vai lá para cima, né? Esse gráfico, ele simplesmente explode. Você está me entendendo? Então, municípios hoje, município sozinho ou municípios agregados, né, 3, 4 municípios que têm uma população entre 250 e 300 mil pessoas em geral, habitantes em geral, a gente calcula algo em torno de 15% a 18% daquela população como população idosa. Então, você fazendo essas estratificações, faz sentido ter um senior living em municípios, né, em conjuntos menores, de 300 mil, 250, 300 mil habitantes. Entendeu? E, Norton, para a gente ir caminhando para um fechamento, veja, passa rápido e esse é um tema inesgotável, ainda mais na atualidade, né? No momento em que nós estamos vivendo e que é perene, né? Daqui, essa estatística ela só vai se ampliar. Esse gráfico ele só vai abrir. Quem já está fazendo isso? Quem faz isso com sucesso já? Não digo nem... Pode citar nome se você quiser, fique à vontade, mas aonde que isso no Brasil já está acontecendo com um relativo sucesso? Em nenhum lugar. Verdade? Em nenhum lugar. Nossa. Quando eu falo que nós temos 1.200 apartamentos, né, sendo projetados, é porque eles estão sendo projetados. Tá, então, não estão entregues não ainda. Estão entregues ainda, né? Mas nós temos alternativas, por exemplo, nós atuamos em Santa Catarina, a BioEng atua no Brasil inteiro. Tá. Mas nós temos projetos em Pernambuco, nós temos projetos na Paraíba, nós temos projetos em Minas Gerais, em São Paulo. De residência. Não, de prédios. De prédios para... de prédios, de residências, enfim, modelos horizontais. Digo residências, que eu digo projetos residenciais, para as pessoas morarem. Sim, para as pessoas morarem. Sim. Tá? Nos mais diversos graus de dependência, desde o Independent Living até o Memory Care. Tá. Aqui no Paraná, em Santa Catarina. Então, veja, as pessoas estão acordando ainda para isso. É embrionário, está inaugurando. Está inaugurando. Isso está se inaugurando. Eu diria que o mais avançado hoje, tá, é o BIOS da construtora Laguna aqui em Curitiba, lá no JuVV. Isso. São 108 apartamentos, né? E o complexo do BIOS tem o Medical Center e tem o Senior Living. Né? E a maior velocidade de vendas, né, é do Senior Living. Foi do Senior Living. Foi, né? Porque já não tem mais. Foi todo vendido. Foi todo vendido e ele vai inaugurar daqui a 1 ano ainda. Né? Então, e qual é o estágio? Da obra hoje? O independent, dessas qualificações. É o Age in Place, é o Independent Living. Independent Living, é o Age in Place, é você envelhecer na tua própria casa. Entendi. Né? E aqui posso explorar Claro, fica à vontade. O meu orientador do doutorado, professor Anthony Portigliatti, que fez a apresentação do seu livro. Que fez a apresentação do meu livro, ele conta que ele estava na Argentina na década de 70 e ele foi a um programa de entrevistas. E estava lá o Aristóteles Onassis, que era na época o homem mais rico do mundo. Um Bill Gates, né? Que seria hoje. E perguntaram para ele: Sr. Onassis, o senhor poderia nos dizer, com uma forma muito simples, qual o segredo da sua fortuna? E ele falou: olha, ninguém tinha me perguntado isso antes, mas eu vou te dizer. Você está vendo aquela garrafa d'água que está no canto do estúdio? Daí
aquelas câmeras grandes da década de Todo 70, né? focaliza. E focaliza. O pessoal de casa tá vendo, O não elixir tá? da juventude, da riqueza. Coloca luz, né? E o pessoal de casa tá vendo, não tá? Vira, mexe e tal. Agora tá vendo. O pessoal aqui da plateia tá vendo, tá vendo. Eu vi primeiro. Então, quem está nos assistindo agora está tendo a oportunidade de ver primeiro. Verdade. Porque o mercado imobiliário hoje não está apontando, não está vendo essa pressão demográfica super crescente. Hoje nós temos mais pessoas 60 a mais do que crianças de 0 a 14 anos. No Brasil, né? Eu imagino. No Brasil. Então não existe mais essa história de pirâmide etária. Não, a nossa pirâmide ela embarrigou. É um pilar. Era uma pirâmide, agora não é mais. Não, é um balão. É um pilar hoje. Né? Tá bem. Então, para quem ainda não enxergou né, o inexorável, né, porque esse é o plano. Envelhecer é o plano. Se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Não vai morrer antes. Antes, exatamente. Né? Então, é uma provocação que eu faço, né? Para os incorporadores, para os corretores de imóveis, para as imobiliárias, para as construtoras. Enxerguem com mais carinho o público sênior, porque é o público que mais tem dinheiro hoje, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E talvez seja o que mais tenha demandas, né? E que mais tenha demanda. Quem compra um carro de luxo é o garotão de 20 anos ou é os 50 a mais? Com certeza. Né? Então, assim, e nós vimos isso também na pandemia, né? Que muitos idosos viraram arrimo da família por conta da sua aposentadoria, porque as outras pessoas tinham perdido o emprego. Então, note o seguinte, essa faixa da população é uma população está crescendo cada vez mais rápido, tá? A cada 20 segundos surge um 50 a mais. 20 segundos? 20 segundos. De onde vem esse Brasil. número? Como é que você calcula isso? São todas as pesquisas que a gente tem feito, né? Então, pois é, então, a BioEnge hoje, ela não faz só o projeto arquitetônico. Claro, esse é o nosso carro-chefe. Mas nós conseguimos fazer a conceituação desse produto imobiliário, né, para aquela determinada persona, dimensionamos o tamanho e a quantidade de unidades para ter um ponto de equilíbrio de sucesso nas vendas, né, fazemos o projeto arquitetônico, né, e conseguimos dar até o direcionamento do desenho da operação, tá, da parte mais ou menos assistencial de cuidados. Tá? Que é o grande gargalo, né, porque todo mundo da incorporação pensa que é um produto de saúde e não é uma moradia. Entendi. Então, você dá de forma global praticamente, né? Isso. Você olha de forma sistêmica. Eu acho que é a melhor palavra. É isso. Norton, e onde que, se tiver um incorporador ali, né, perdendo o sono e não tem o leitinho da meia-noite, pensando, onde é que as pessoas te acham? Como é que a gente te acha? A BioEnge, se colocar na internet Norton Melo BioEnge, vai aparecer a nossa empresa, né? Ou se colocar Você está sediado aqui em Curitiba? Fico sediado em Curitiba, né? Ou Senior Living na Amazon, né? Colocar Senior Living Norton Melo, vai aparecer também o livro. Eu acho que é o primeiro pontapé, querer começar a entender isso, né? Até que a gente chegue, né, e você dá palestras, você faz falas por aí, porque a sua fala é muito necessária, né? Sim, você se movimenta nesse lugar também? Então, hoje, na verdade, semana passada nós comemoramos o dia 1º de outubro, né? Sim, o Dia do Idoso. O Dia do Idoso, eu estava em Brasília num congresso, falando para o mercado imobiliário lá de Brasília. Um dia antes eu estava em São Paulo, na feira sobre longevidade, na Longevidade Expo Forum. 2 semanas antes também estava... Em algum lugar, ou seja, a sua fala está se tornando muito necessária. Todos os congressos de geriatria de São Paulo, de Minas, de congressos de telemedicina, de casas inteligentes, porque envolve também automação. Né? A automação por voz é muito necessária para as pessoas idosas, né? Para tornar mais eficiente a manutenção das suas casas, né? Então dou aula, né, no Einstein, dou aula nos Estados Unidos sobre essa matéria, essas questões. Então é muito fácil assim da gente estar conversando, né? E é um tema apaixonante, é um tema que, além de ser apaixonante, é um tema que financeiramente vale muito a pena.
Olha, eu tenho que te agradecer, é um privilégio ter você aqui nessa mesa, de verdade, né? Essa conversa, ela é tão importante quanto necessária e quanto atual. Me surpreendi, eu sinceramente, quando o Paulo Roberto te indicou, eu achei que a gente ia falar da parte ambiental, né? BioAngel, eu entendi que a gente ia falar sobre meio ambiente, engenharia. Não deixa de ser, né? Porque somos parte desse meio ambiente e você cuida, né? Desse, como é que fala? Esse environment, né? Que envolve a terceira idade, a longevidade, o bem-estar dos idosos. E então sou muito grata. Acho que quem pôde acompanhar esse episódio certamente vai me dar um retorno positivo. Puxa, obrigado, Adriana, pelo conteúdo que você trouxe hoje. O privilégio foi meu e estou disponível para eventualmente voltar aqui para a gente explorar outros aspectos ainda que não deu tempo da gente falar nesse curto espaço de tempo. Com certeza. Então, é com essas palavras finais, né? A gente acabou de ouvir aqui Norton Mello e além de agradecer essa conversa fantástica e necessária, queria agradecer também os nossos patrocinadores, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, a Invebras, SZL Imóveis, Schumacher Gestão Comercial e também a Espaço Italínia da Avenida Iguaçu. Muito obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio.